Boa tarde, galera. Mais um Golaçô tá na área. Éder Aleixo, o homem-bomba, prontinho pro dia de hoje. Boa tarde, Letícia. Prontinho, tamo aí, legal. Um abraço. Estão aqui também nossas assistentes de palco, a Fernanda, a Patrícia, a Luana e a banda Golaçô com seu super som. Ó, o Golaçô hoje vai receber gente muito bacana. Fica por aí que a gente vai receber um campeoníssimo do tênis, o Bruno Soares, mineiro, que leva o nome do Brasil pra gente ter muito orgulho. E também temos gente da Rádio Esportes FM. Emerson vai estar aqui com a gente pra gente bater papo hoje, viu, Éder? Tranquilo, vamos falar com essa rapaziada bacana, esse campeoníssimo aí, né? Campeoníssimo, sem dúvida. Ó, a gente vai falar agora sobre o Cruzeiro, que não vence há 4 rodadas. E depois do empate contra o Vasco no domingo, o clima andou esquentando lá pro lado celeste. Será que aquela palavra que todo mundo teme está se instalando, crise? Dá uma olhada. O nosso time vai mal. Crise. Separação do casal. Crise. O céu à beira do caos. A crise existencial. Crise? Será? Bom, o que podemos concluir com tudo isso que foi falado nos últimos dias é que o clima no Cruzeiro está... Olha, o Cruzeiro tá meio ruim, né? Eu acho que tá péssimo. E agora você sentiu na pele que nós sentimos uns anos atrás, né? Em entrevista coletiva, o presidente do clube, aquele que deveria mandar em tudo, pediu até ajuda. Os nomes é que não tão fáceis. Se aparecer, se algum dos senhores tiver uma indicação de um jogador em condição de integrar esse plantel do Cruzeiro, que possa melhorar o seu nível, nós vamos correr atrás e vamos trazer. Aí, o treinador, que deve obedecer ao presidente, disparou. O torcedor tem que ter a noção também da realidade que nós vivemos, da realidade do time do Cruzeiro. Tá? Como eu gostaria de estar trabalhando no Cruzeiro com um time de 4, 5 anos atrás, ou 2, 3 anos atrás, que disputou a Libertadores. Não, o Cruzeiro modificou todo, e tecnicamente, e mais ainda, administrativamente também. Tá? As diretrizes do Cruzeiro mudaram. Então, o torcedor tem que saber disso. E nesse disse-me-disse, os problemas vão sendo mostrados para quem quiser ouvir. Evidentemente que no futebol a gente não pode dizer que vai se apegar a um determinado treinador até enquanto durar a presença da gente na direção do clube, porque o treinador vive de resultados no futebol brasileiro, infelizmente é assim, e o dirigente sofre, é o primeiro a sofrer, sofre as consequências da falta de resultados. Então, se os resultados não vierem, depois que agora que os atletas estão se recuperando, aí sim a gente pode pensar numa solução para o lugar do treinador. Por enquanto, ele está mantido. E por causa dessa conversa toda, o clima no Cruzeiro esquentou. E até os jogadores que já tinham discursos prontos na hora das entrevistas coletivas estão emitindo opiniões. É fácil jogar e colocar a culpa em mim, mas não tem problema. Eu estou acostumado, se quiser colocar mais essa na minha conta, tanto faz. O torcedor analisa da forma que quiser. Se achar que um dia eu estou prejudicando o Cruzeiro, meu contrato está aí, a gente vai embora. Não tem preocupação nenhuma quanto a isso, porque o meu trabalho é justificado dentro do campo, tanto nos treinamentos como nos jogos. Mas de quem é a culpa por esse momento turbulento que o Cruzeiro está vivendo, hein? Eu acho que é do presidente, do Gilvan Tavares. Os jogadores têm que se esforçar mais. E na sua opinião, existe crise, não existe? De quem é a culpa? E se você é atleticano, por que o Atlético é o time que tem pior aproveitamento desse retorno entre os líderes? A gente tem uma reportagem no Golaçô ainda hoje sobre isso. Queremos saber a sua opinião. Manda uma mensagem por celular pra gente. É só escrever Golaçô sem acento, colocar suas ideias e mandar para 72250. Rapidinho a sua mensagem tá na telinha do Golaçô. Éder, em que momento, na sua opinião, com toda a sua vivência de futebol, é possível dizer que existe crise no clube? Olha, realmente a situação do Cruzeiro hoje é complicada. Hoje existe crise no Cruzeiro? No momento que você vê os próprios jogadores falando a respeito do time, o Fábio reclamando, o próprio Elton Paulista, né, reclamando também, falando que o time quando faz um gol volta todo para o campo dele e recua um pouco mais. O Alisson reclamando da reserva, então realmente a situação é ruim. O próprio presidente falando que no futebol é assim.
Quando o treinador não consegue resultado, logicamente a mudança é o que é o esperado. Mas por enquanto, como ele falou lá, o Celso ainda tem, até porque ainda tem que ter os jogadores retornando de lesão, de cartões, né? Então, assim que os jogadores retornarem e o Celso não conseguir resultado, aí, como disse o presidente, sim, vai sair. Eu acho que o Cruzeiro, não que seja uma crise, mas a situação do Cruzeiro é muito ruim nesse momento. E quando as coisas que deveriam ser tratadas de forma privada ficam públicas, aí a gente vê que as coisas não andam muito bem, né? Com certeza. E vamos ver então com os nossos comentaristas da galera. Fael Lima, PC Almeida, boa tarde. Vamos começar com o PC. PC, nesse espécie de embate público que está sendo travado entre o presidente e o técnico do Cruzeiro, você fica de algum lado? Eu fico do lado do Cruzeiro Esporte Clube e contra quem prejudicar o time, seja o presidente, seja o técnico, seja o diretor de futebol. Isso aí eu sou contra, eu sou a favor do Cruzeiro, da instituição Cruzeiro, que tem sido aí muito prejudicado ultimamente. Eu acho que essa guerra de egos aí na pública, né, na imprensa, não ajuda em nada, Demonstra a falta de comando, falta de organização, a falta de pulso da diretoria, certo? Então, se o presidente fala uma coisa, desagrada o técnico vai responder em público, aí a coisa começa a ficar feia, eles têm que sentar os dois e chegar a um acordo, chegar a um denominador comum, porque do jeito que está, ninguém manda e ninguém obedece. Bom, a gente volta a falar com vocês ainda. Fael, a gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre o Atlético. Não deixa de ser um alerta, ó. Os líderes do Campeonato Brasileiro caíram de produção no segundo turno, só que a maior queda de aproveitamento foi a do Atlético, que perdeu a liderança para o Fluminense. No VT, como você pode observar. Vamos então conversar com o Fael. Gente, olha só, a produção do Atlético está caindo tanto que nem o VT roda na hora certa. A campanha do Atlético no primeiro Agora turno... vai. Vai ou não vai? Olha só, pegadinha com a gente aqui, Éder. Mas a situação do Atlético, isso aí eu acho que o Atlético está numa situação muito boa. O Atlético fez uma campanha maravilhosa. O Atlético no segundo turno, como disseram aí, o Atlético não faz uma campanha tão boa como o primeiro. Mas isso é só o reinício do segundo turno. Agora o time do Atlético está muito bem treinado. Eu acho que é importante isso, essa situação de cair um pouquinho, normal, até porque o campeonato é muito longo. Você não consegue manter sempre uma regularidade, é normal, mas o próprio Cuca já alertou ao grupo que já tem que, no próximo jogo, voltar a vencer novamente. Agora sim, você vai acompanhar a reportagem que mostra como os líderes do Brasileiro perderam produtividade no segundo turno. A campanha do Atlético no primeiro turno foi histórica. Aproveitamento de 80%. 13 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Liderança absoluta na primeira parte da competição. O Fluminense também foi muito bem. Teve um rendimento de 74%. O terceiro lugar no primeiro turno foi do Grêmio, que teve 65% de aproveitamento. Mas no segundo turno, as 3 equipes que brigam pelo título caíram de produção. E a maior queda foi do Atlético, que perdeu a liderança do campeonato para o Fluminense. A gente esperava esse tropeço do Fluminense, só que o campeonato segue. Grêmio e Fluminense estão com aproveitamento de 61% no segundo turno. Eu achei que o Atlético ia assumir a liderança contra o Náutico, mas jogou lá dentro e tá mais para ser o Fluminense mesmo. Já o Atlético tem rendimento de 41%. Em 6 jogos, o Galo teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O último tropeço foi para o Náutico no Estádio dos Aflitos. A gente sabe da dificuldade que foi jogar lá, um gramado ruim, que atrapalhou bastante, não favorece nosso jogo. Mas agora tem uma semana cheia para trabalhar, para corrigir aquilo que a gente errou e poder voltar a vencer dentro de casa. Mesmo com campanha irregular neste segundo turno, os torcedores continuam confiantes no título. O Galo tá com o título na mão, só não tá sabendo administrar as partidas certinha para poder finalizar logo esse campeonato aí pra gente. Dá para chegar lá, o Cuca chegar ali, dar um ânimo naquele pessoal lá, com certeza vamos chegar lá. Então vamos perguntar para o Fael como fazer para retomar o aproveitamento. Ô Letícia, o Cuca já previa um setembro difícil para o Atlético. Falou que realmente, de acordo com os adversários, com as partidas em casa e fora, seria difícil. Ele pretende recuperar em outubro, o Cuca. Só que se der para arrancar o empate contra o Náutico, jogar bem, pelo menos jogar com vontade,
já melhora aqui. Inclusive o Atlético, Letícia, está acabando com a minha saúde. E isso fez eu passar por uma situação que eu quero dividir com vocês. Eu cheguei no médico com pressão alta, corpo dormente, 39 de febre. Aí o doutor Eugênio mandou eu sentar, tirou o óculos e fez a primeira pergunta. Como é que você aguenta o PC Almeida? Eu mesmo com febre tive que rir, porque infelizmente, doutor Eugênio, eu tenho que suportar isso aqui todo dia. Não, tá vendo? O PC te faz bem, Fael. Você nessa situação dramática de saúde conseguiu rir, tá vendo? Muito bem, PC, legal isso. E eu quero mandar um abraço também pro Pedro, que tá fazendo aniversário. Eu que ganhei o presente, ganhei essa camisa aqui. Pedrão, um abraço pra você. Olha só, muito bem, mas concordo com o Fael. Outubro ainda demora muito a chegar, gente. Hoje é dia 18 de setembro ainda. Falta um tempinho. O Atlético domingo tem um jogaço pela frente, o Grêmio, né? E acho que o Atlético tem que vencer o Luxemburgo, que é muito catimbeiro. Olha, a seleção brasileira fez o primeiro treino para a partida contra a Argentina amanhã em Goiânia. Entre os jogadores estão os 3 atleticanos. A velha rivalidade entre Brasil e Argentina começou bem antes da bola rolar. Logo na primeira coletiva, um repórter argentino perguntou a Luiz Fabiano quem era o melhor jogador do mundo. Pergunta difícil, hein? E Fabuloso pensou e não deu o braço a torcer. Messi, que nada. Xavi. Xavi, do Barcelona. Vai ser uma boa oportunidade para os jogadores que atuam no Brasil manter viva essa rivalidade. Dos 21 convocados por Mano Menezes, 4 são novatos. Os meias Bernard e Fernando e os laterais Marcos Rocha e Fábio Santos. E se vestir a amarelinha já é um sonho, no clássico com a Argentina, então, nem se fala. É um prazer muito grande, é um sonho realizado, né? Um dos objetivos que eu tinha na minha carreira, né? Novatos que se juntam com quem já tem certa bagagem na seleção. Vamos ver aí o que a garotada vai fazer, né? Me apelidar, não sei ainda. Eu tive o primeiro contato agora, né? Com todos. E, bom, eu acho que vai existir um respeito. Só não me chamar de tio tá ótimo. Independente sobre qual time vai entrar em campo, fica a certeza de que a rivalidade entre brasileiros e argentinos, talvez a maior do mundo da bola, não vai acabar nunca. Xavi. E o Golaço recebe o Emerson Rodrigues, que é jornalista, repórter da 94.1, a Rádio Esportes FM, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bem-vindo ao Golaço, que seja a primeira de muitas vindas suas aqui. Obrigado, Letícia. Estamos juntos lá no Golaço, aliás, na 94.1 Esportes FM. No Golaço também. O Golaço pela primeira vez, fazendo um trabalho bacana com a equipe que é coordenada pelo Fábio Quinel. Legal. Agora me conta uma coisa, o que você espera dos atleticanos na seleção? A primeira coisa, Letícia, eu espero que eles entrem, né? Tanto o Marcos Rocha quanto o Hever e o Bernard sejam aproveitados, principalmente o Bernard, né? Que está merecendo uma chance. O grande erro do Mano Menezes em relação às Olimpíadas foi não ter levado o Bernard. Eu acho que se isso tivesse acontecido, o resultado poderia ser diferente. É uma peça fundamental. Agora, contra a Argentina, felizmente o Messi não está aí, né? Porque no último jogo ele destruiu a seleção brasileira. Então, eu acho que o Brasil tem condição de fazer um bom jogo e vencer. Mesmo sem o Messi, a Argentina é um adversário sempre muito perigoso, né? Mas é o nosso rival aqui, próximo aqui, sempre foi muito difícil. Até que agora amenizou um pouquinho, porque a rapaziada joga junto lá, não esse jogo agora, né? Que são jogadores que jogam no Brasil e na Argentina. Sim. Mas normalmente são jogadores que estão jogando na Europa, jogam no mesmo time. Hoje começa o jogo, vai lá dar um beijinho, um abraço. Antigamente não era assim, não. Antigamente o negócio era também na... Não tinha nada de abraço. Não, tinha não. Até porque são muitos amigos hoje, joga todo mundo na Europa, então amenizou um pouquinho. Não tem muita mais aquela rivalidade, não. Agora, de qualquer maneira, mesmo que eles não sejam aproveitados, você acha que a oportunidade é boa de colocar o nome do Atlético para eles, particularmente como jogadores, constar no currículo? Sem a menor sombra de dúvida, né? Todo jogador profissional quer chegar à seleção brasileira. E isso está acontecendo. Agora o Hever é o mais cotado, né? Porque tem sido chamado mais vezes. E isso é importante para qualquer jogador. Então eles têm que aproveitar a oportunidade, caso entrem, que eles mostrem um bom papel e mostrem que tem condições de continuar. Jogar bem, que aí isso aí motiva mais ainda, né? A volta deles para o Atlético. Estamos aqui na torcida pela nossa seleção brasileira. Obrigadíssima pela participação. Volte sempre. Golaço é para um rápido intervalo. A gente volta já com o Bruno Soares, campeoníssimo do tênis.